E aí, tudo certo? Se a nota 1000 na redação do Enem parece uma coisa de outro mundo, então esta análise é para descomplicar isso de vez. A gente vai, juntos, desvendar esse código da avaliação e entender direitinho o que é preciso para chegar na nota máxima. Para muita gente, a correção da redação é tipo uma caixa preta, né? Bate aquela ansiedade, e com razão, afinal a nota tem um peso gigante. Mas a verdade é que não tem mistério nenhum, é puro método. A prova não está ali para derrubar ninguém, mas sim para avaliar algumas habilidades bem específicas. E é aqui que o jogo vira. O segredo todo está em 5 competências. Pense nelas como 5 pilares. Cada um vale 200 pontos. Quem entende e domina esses 5 pontos, bom, essa pessoa está com caminho livre para uma nota altíssima. Então, bora mergulhar nisso. Então, o grande desafio é esse. Um texto nota 1000 é aquele que consegue equilibrar com perfeição esses 5 pilares fundamentais. É uma verdadeira construção. Vamos começar pelo começo, pela base de tudo. A competência 1. Pense nela como o alicerce de uma casa. Se o alicerce não for bom, o resto todo desmorona. Sem um português formal bem afiado, o texto já começa a balançar. É a partir daqui que se constrói clareza e credibilidade. Certo. E o que a banca olha aqui? Basicamente duas coisas: como as frases são construídas, a tal da sintaxe, e os erros de gramática, os desvios. É a parte mais técnica mesmo, que vai conferir se o texto está seguindo a norma padrão. E olha só, aqui estão os erros que mais tiram ponto. Acentuação, hífen no lugar errado, começar a frase com letra minúscula e aquele clássico, né? A vírgula separando o sujeito do verbo. Cada errinho desses vai comendo um pedaço da nota. Então, atenção total nos detalhes aqui. Mas não é só sobre não errar gramática, viu? A outra metade dessa competência é a estrutura das frases. Não adianta nada ter as palavras certas se a frase está toda bagunçada. Um texto nota máxima, ele tem períodos mais complexos, bem amarradinhos, que a gente lê sem tropeçar. Já um texto com frases curtinhas e quebradas, a leitura fica truncada, sabe? E a nota, ó, vai lá para baixo. Beleza, base de português resolvida. Agora a gente sobe um degrau. Vamos falar das competências 2 e 3 juntas. Por quê? Porque elas são o coração da redação. Uma é sobre o que se fala e a outra é sobre como se defende essa ideia. Elas andam de mãos dadas. Então vamos lá. A competência 2 quer saber duas coisas. Primeiro, se o tema foi entendido direitinho, sem fugir do assunto. Segundo, se foi usado um bom repertório, sabe, citar um filme, um livro, um fato histórico. Já a competência 3 é sobre a lógica. Ela olha para a organização das ideias, o esqueleto do texto. É o que a gente chama de projeto de texto, o plano de voo da argumentação. E é aqui que mora o detalhe para tirar 200 pontos. A diferença entre um projeto de texto bom e um excelente é sutil. Olha só, um texto que tira 160 pontos pode ter uma falha que dá uma tropeçada no argumento. Agora, o texto de 200 pontos, ele pode até ter um deslize mínimo, tipo uma ideia menor que ficou meio solta, mas isso não quebra a lógica principal. É um detalhezinho, mas é o detalhe que vale 40 pontos. Ok, se as competências 2 e 3 são o coração, a 4 é o que conecta tudo. É a coesão. Pense nela como uma cola ou as correntes que ligam uma ideia na outra. É ela que faz o texto fluir sem parecer um monte de frases jogadas. E como se faz isso? Usando as palavrinhas mágicas, os conectivos. Mas, portanto, além disso, dessa forma, essas palavras são as ferramentas para amarrar uma frase na outra, um parágrafo no outro e transformar um monte de ideias num texto que faz sentido. Olha o poder disso na prática. De um lado, frases soltas. Do outro, a mágica acontece. O governo investiu pouco. Consequentemente, a educação piorou. Além disso, a violência aumentou. Viu só? Deixou de ser uma lista e virou um argumento com começo, meio e fim. Mas cuidado com as armadilhas. Ficar repetindo o mesmo conectivo toda hora, usar um que não encaixa direito ou simplesmente esquecer de ligar um parágrafo no outro são erros que custam caro. E um alerta importantíssimo: escrever um texto sem dividir em parágrafos, o famoso texto monobloco, já limita a nota dessa competência a 80 pontos. Nem pense nisso. E chegamos na última, mas não menos importante, a competência 5, o grande finale. Depois de discutir o problema, o Enem quer ver uma proposta de solução. E não é qualquer solução, tem que ser algo concreto, bem pensado. É a cereja do bolo, a marca registrada da redação.
Para gabaritar aqui, para tirar os 200 pontos, a proposta precisa ter um checklist de 5 elementos. Pensa assim: o que, quem, como, para quê e um algo a mais, ou seja, ação, agente, modo, efeito e um detalhamento. Faltou umzinho, já não leva nota máxima. É tudo ou nada. Olha esse exemplo que deixa tudo cristalino. Ministério da Educação é o agente, quem faz. Promover campanhas é a ação, o que fazer. Por meio de verbas é o modo, como fazer. Para alertar os jovens é o efeito, a finalidade. E detalhando os riscos nas redes sociais é o detalhamento, a informação extra. Tá tudo aí, proposta perfeita. Agora, uma regra de ouro, um aviso seríssimo. A proposta tem que respeitar os direitos humanos. Ponto. Qualquer ideia que sugira violência, que desrespeite a dignidade de alguém, ou aquela coisa de fazer justiça com as próprias mãos, zera essa competência na hora. Não tem conversa. Beleza. Agora, alerta vermelho. A gente vai falar de coisas que não só tiram pontos, mas que zeram a redação inteira. É sério, vamos passar por cada um, porque saber o que não fazer é tão importante quanto saber o que fazer. O primeiro pecado capital, fuga ao tema. Isso é quando o tema é A e a pessoa escreve sobre Z. Ignorou completamente a proposta. Se fizer isso, não tem choro. A nota é 0. O texto precisa ser sobre o que foi pedido. Segundo erro que zera a prova: copiar os textos de apoio. Copiar e colar trechos da coletânea é plágio. Pensa assim: os textos estão ali para dar uma luz, um contexto, e não para serem copiados. A redação tem que ser original, com as próprias palavras. E por último, o que também anula a prova é colocar qualquer coisa que não tenha nada a ver com o texto. Tipo, um desenho, um bilhetinho para o corretor, uma receita de bolo. A folha de redação é sagrada. É só para o texto e nada mais. Ufa, passamos pelos 5 pilares, pelos maiores perigos. Certo, e agora? Como que a gente junta todas essas peças para montar a redação ideal? E a grande sacada é esta: as competências não vivem sozinhas, elas são um time. Pensa bem, de que adianta um argumento genial, da competência 3, se ele está mal escrito e ninguém entende, que é um problema da competência 4? Ou uma proposta de solução, da competência 5, que não tem nada a ver com o problema discutido? O segredo é fazer tudo isso conversar. É um sistema integrado. Então, com tudo isso que a gente viu, fica a pergunta para fechar. Pensando na própria escrita, qual desses 5 pilares está precisando de mais atenção nesse momento? Identificar onde a gente pode melhorar já é metade do caminho. O método está aí. Agora é colocar a mão na massa e praticar.